A parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas 15:11-32, é uma das histórias mais conhecidas de Jesus, mas suas camadas de significado muitas vezes passam despercebidas quando lida de forma superficial. O texto começa com o filho mais novo pedindo sua parte da herança, algo que, na cultura judaica da época, era socialmente chocante e até ilegal. Heranças eram normalmente distribuídas apenas após a morte do pai, e exigir a antecipação significava, na prática, desejar a morte do próprio pai ou repudiar sua autoridade. Ao permitir que o filho receba a herança, o pai da parábola quebra convenções sociais e mostra um nível de permissividade e confiança que era incomum para sua época. Essa ação inicial já prepara o cenário para uma lição sobre liberdade, escolha e amor incondicional. Ao sair para uma terra distante, o filho não apenas se afasta fisicamente, mas também simbolicamente se distancia das tradições, valores e segurança familiar. O destino do filho mais novo é descrito como uma vida de dissipação, o que pode ser interpretado não apenas como excesso material, mas como uma busca por identidade e autonomia fora do contexto seguro da comunidade. A narrativa mostra que a busca por liberdade e prazer muitas vezes leva à perda e ao sofrimento, mas esse caminho de erro é parte da experiência humana que Jesus deseja retratar. Quando a fome chega à terra onde o filho pródigo se encontra, ele experimenta uma privação que transcende o físico. O texto original grego usa palavras que enfatizam a extrema necessidade, sugerindo que ele se viu completamente desamparado. Trabalhar cuidando de porcos, um animal impuro para judeus, amplifica o contraste entre sua condição anterior de privilégio e sua humilhação presente. O momento de reflexão do filho, quando decide voltar para casa, é carregado de simbolismo. Ele não apenas reconhece seus erros, mas formula uma declaração de arrependimento que revela sua consciência de culpa e sua esperança de reconciliação, mesmo que em termos subalternos, pedindo para ser tratado como um servo. Essa humildade contrasta com sua ousadia inicial ao exigir a herança, mostrando que a transformação interior muitas vezes começa na admissão da própria limitação. Ao ver o filho retornar, o pai corre ao encontro dele. Este detalhe culturalmente significativo é notável porque homens idosos normalmente não corriam em público, muito menos para cumprimentar filhos adultos. Esse gesto transmite uma emoção intensa, a urgência do amor e a prioridade de restaurar o relacionamento acima de qualquer norma social ou expectativa pública. O abraço e o beijo do pai simbolizam a aceitação completa e a ordem de vestir o filho com um manto novo, colocar um anel em sua mão e calçar sandálias ressoa com a restauração de status e dignidade. Cada elemento da narrativa está carregado de significado. O manto representa a honra, o anel a autoridade e pertencimento, e as sandálias a liberdade e integração de volta à casa. O banquete celebrado pelo pai reforça a alegria da reconciliação, mas também destaca a inversão de valores proposta por Jesus. O filho que se perdeu e pecou é o centro da festa, enquanto aqueles que permaneceram obedientes podem sentir ressentimento. A narrativa desafia a ideia de justiça estrita e enfatiza a graça e o perdão como elementos centrais do reino de Deus. O filho mais velho, que permanece no campo e se recusa a entrar no banquete, introduz uma tensão que revela outro aspecto surpreendente da parábola: o desafio da inveja e do ressentimento diante da misericórdia. Ele cumpre suas obrigações, mas seu coração está distante, mostrando que a obediência externa sem transformação interna é insuficiente para experimentar a plenitude da graça. Quando o pai explica que é necessário celebrar o retorno do irmão, ele oferece uma perspectiva que rompe com a lógica meritocrática. Não se trata de recompensar o bom comportamento, mas de restaurar quem estava perdido. Isso sugere que a mensagem central de Jesus não é sobre punição ou recompensa, mas sobre a profundidade da compaixão divina. O contexto histórico da parábola também traz nuances importantes. Na sociedade judaica do primeiro século, a herança era um bem de grande valor econômico e simbólico, e a divisão antecipada poderia causar escândalo familiar. A escolha de Jesus de usar essa situação cotidiana torna a história imediatamente reconhecível, mas ao mesmo tempo subversiva, pois mostra um amor que desafia convenções. Outro detalhe surpreendente está na ausência de qualquer menção de julgamento por parte do pai. Ele não exige explicações prolongadas nem impõe condições para o retorno do filho. A misericórdia é oferecida de forma plena e gratuita, sugerindo que o perdão divino transcende a lógica humana de merecimento. A reação do filho mais velho também merece atenção. Sua raiva revela como o orgulho e o senso de justiça pessoal podem cegar as pessoas para a alegria do outro. A parábola mostra que o amor de Deus não é competitivo, mas expansivo, capaz de incluir mesmo aqueles que erraram gravemente, enquanto desafia aqueles que se consideram justos a ampliar sua própria perspectiva. O uso do termo prodigalidade no título tradicional da parábola é interessante, pois em grego o texto não o usa explicitamente, ele enfatiza a dissipação dos recursos pelo filho.
Isso nos lembra que o foco original não é apenas o retorno, mas todo o caminho de erro, perda e aprendizado que precede a reconciliação. O simbolismo da terra distante é profundo. Ela representa não apenas um lugar físico, mas um estado de alienação espiritual e social. Ao retornar, o filho atravessa um processo de reconciliação consigo mesmo, com a comunidade e com o pai, refletindo o caminho de transformação que Jesus propõe a cada indivíduo. O fato de o pai esperar e observar o retorno sugere paciência e vigilância amorosa. Ele não força a mudança, mas permite que o filho chegue por sua própria iniciativa. Essa dinâmica ilustra a ideia de que o amor verdadeiro respeita a liberdade do outro, mesmo quando envolve risco e dor. O momento em que o filho recita seu arrependimento é também uma narrativa de autoconhecimento. Ele admite que pecou contra o céu e contra o pai, demonstrando consciência moral e responsabilidade, mas sem exigir perdão ou recompensas imediatas. Isso revela que o processo de reconciliação começa na honestidade consigo mesmo e na disposição de assumir os próprios erros. A escolha do pai de organizar uma festa imediatamente contrasta com a tendência humana de punição. Ele não adia a alegria, não condiciona o perdão a provas ou justificativas. A narrativa sublinha que o amor verdadeiro se manifesta em celebração e não em medidas corretivas, uma inversão radical da justiça retributiva comum na época. O contraste entre os dois filhos também destaca diferentes formas de alienação. O mais jovem se afasta fisicamente, enquanto o mais velho permanece próximo, mas emocionalmente distante. Ambos necessitam de reconciliação, o que sugere que a verdadeira proximidade com Deus e com os outros não depende apenas da presença, mas da abertura do coração. A parábola também desafia a visão tradicional de pecado e punição. O filho mais jovem erra gravemente, mas sua restauração é completa. A mensagem é que nenhum erro é grande demais para ser redimido, o que oferece uma perspectiva surpreendente sobre a misericórdia infinita que Jesus ensina. O episódio do trabalho com os porcos não é apenas humilhante, mas também simbólico. Porcos eram considerados animais impuros, e o filho trabalhando com eles representa a degradação máxima possível, uma metáfora para a condição de afastamento de Deus. A volta a casa simboliza não apenas perdão, mas purificação e reintegração. O pai correndo ao encontro do filho também sugere vulnerabilidade. Ele expõe seu próprio afeto em público, ignorando normas sociais de dignidade masculina. Isso reforça a ideia de que o amor de Deus é ativo, ousado e muitas vezes rompe barreiras culturais para alcançar o coração humano. Cada detalhe do banquete, da colocação do anel à escolha do melhor manto, mostra que a reconciliação não é apenas simbólica, mas tangível. É uma restauração completa de dignidade, honra e status social, indicando que o perdão de Deus não é parcial nem reservado, mas integral. O diálogo entre pai e filho mais velho revela que o ressentimento é tão perigoso quanto a rebeldia. A parábola alerta que manter-se no certo de forma rígida pode impedir a participação na alegria do perdão e na experiência plena do amor divino. A narrativa também pode ser lida sob a perspectiva da comunidade. O retorno do filho mais jovem exige uma reconfiguração social, pois ele era visto como perdido. A alegria do pai convida todos a repensar em conceitos de justiça, pertencimento e inclusão, sugerindo que a graça deve ser celebrada coletivamente. O uso de comparações simples e elementos cotidianos, como roupas, comida e animais, mostra a habilidade de Jesus em comunicar verdades profundas por meio de imagens acessíveis, tornando a parábola memorável e impactante para qualquer ouvinte, independentemente do contexto cultural. O pai não apenas aceita o retorno, mas também se antecipa ao sofrimento do filho, organizando a festa. Isso indica que a alegria do perdão não depende da presença do arrependimento perfeito, é oferecida como um ato de amor proativo, mostrando uma dimensão de antecipação da graça. A história apresenta ainda uma lição sobre prioridades. O pai coloca o relacionamento acima das normas sociais, da reputação e da justiça convencional, mostrando que os valores do reino de Deus operam de maneira diferente dos valores humanos tradicionais. O contraste entre perda e abundância, pecado e perdão, alienação e reconciliação, percorre toda a parábola, sugerindo que a vida espiritual envolve transições dinâmicas, momentos de erro e oportunidades de redenção contínua. O fato de o filho mais velho se recusar a entrar na festa pode ser interpretado como um convite à reflexão sobre resistência à graça. Sua postura revela que até aqueles que seguem regras podem se perder se não internalizarem o amor e a misericórdia que sustentam a vida espiritual. Ao longo da parábola, cada personagem desempenha um papel simbólico que ultrapassa a simples narrativa familiar. O pai representa a misericórdia ativa de Deus, o filho mais jovem a humanidade perdida e o mais velho a rigidez que precisa ser transformada para compreender a graça. O texto também surpreende ao enfatizar que a reconciliação não é gradual ou condicional, é imediata e completa.
A restauração é tão tangível quanto simbólica, sugerindo que o perdão de Deus não apenas repara o passado, mas reintegra plenamente o indivíduo à comunidade e à vida digna. O foco constante no amor incondicional contrasta com as normas culturais e legais da época, tornando a parábola radicalmente inovadora. Jesus propõe uma ética do coração, na qual a prioridade é o relacionamento restaurado e não o cumprimento estrito da lei. Mesmo os elementos aparentemente menores, como o convite para a festa, carregam um peso simbólico profundo. Celebrar é reconhecer a transformação do outro e afirmar que a comunidade é capaz de acolher plenamente aqueles que se arrependem. O retorno do filho pode ser visto como um ato de coragem, mas a resposta do pai mostra que o amor verdadeiro não espera merecimento. Ele acolhe sem condições, demonstrando que o coração de Deus é mais amplo do que qualquer expectativa humana. O diálogo final entre pai e filho mais velho deixa a história aberta, sugerindo que a graça é um convite contínuo. O amor não é imposto, mas oferecido, a alegria não é unilateral, mas compartilhada, e o caminho de cada indivíduo para a reconciliação é pessoal, porém influenciado pela comunidade ao redor. A parábola, assim, não apenas instrui sobre arrependimento e perdão, mas revela camadas de significado sobre justiça, graça, relacionamentos familiares, inclusão social e a natureza expansiva do amor divino, abrindo possibilidades de reflexão que vão muito além da narrativa superficial. A riqueza dos detalhes, os contrastes entre personagens, o contexto histórico e os símbolos utilizados transformam a história em um manual de compreensão sobre misericórdia, permitindo que cada leitor ou ouvinte perceba nuances que desafiam concepções tradicionais de justiça e recompensa. O fato de que o filho pródigo é celebrado apesar de suas escolhas erradas demonstra que o amor de Deus valoriza a volta, a intenção de recomeçar, mais do que a perfeição anterior, reforçando a ideia de que sempre há espaço para redenção. A parábola, assim, se apresenta como uma narrativa multifacetada que combina realidade histórica, contexto cultural, simbolismo profundo e ensinamentos espirituais universais, incentivando uma leitura atenta, que considera tanto a ação humana quanto a resposta divina, e que continua a reverberar nos conceitos de misericórdia e amor.